Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos, né? Seja bem-vindo aí à continuação da disciplina de energias e meio ambiente, né? Depois de uma semana de eventos aí bem aproveitoso, tá certo? O que é que vocês acharam aí do evento, pessoal? Quem esteve lá presente, né? Foi possível conhecer as pessoas pessoalmente, né? Sair dessa zona virtual, certo? Professor, boa noite. Meu Boa Pedro. noite, Pedro. O evento foi muito legal, foi muito participativo, foi bem organizado, a galera lá, os períodos são legais. Conheci o senhor, né, também. Pois é. Viu que eu não tinha 2 metros, né? Alguns estavam dizendo que eu tinha 2 metros de altura, né? Viu que eu sou baixinho, né? 1,70 m só. Então, é, foi algumas Quem falou isso foi o Jorge, expectativa é foi a cara dele quebrada. falar isso. Hã? Foi o Jorge que falou isso, né? A cara dele. Não sei o que foi, né? Sei que eu fiquei sabendo que me esperavam que eu tinha 2 metros de altura, né? Então, É porque ele tava vivendo no primeiro dieta, professor. aí na realidade era no terceiro, né? Pessoal, é o seguinte, quem participou aí da visita técnica, né? Já encaminhei o relatório, né? E consequentemente também o certificado já está disponível aí, né? Só um minutinho. Já está disponível o certificado, tá certo? No próprio SIGA, certo? Para quem não sabe como é que pode ter acesso aos certificados, eu vou já mostrar aqui, certo? Compartilhar com vocês aqui, onde é que pode ter acesso aos certificados. Todo mundo está conseguindo visualizar aí a tela, pessoal? Então vamos lá, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui, né, a aba, né, do layout inicial do SIGA, certo? E aí, esses projetos de extensões, vocês podem vir aqui, exatamente na aba de extensões, certo? E em certificados, né? E aí, quem participou, né, de algum evento, né, relacionado ao encontro, você vai lá, né, como participante ou membro da equipe, né, você vai clicar e aí vai para essa aba, né? Aí na aba tem os eventos que vocês foram inscritos, né? Então, nessa da visita técnica, né, vai mostrar exatamente esse símbolo, né, que consta aí que já pode ser emitido o certificado, tá certo? Então, acredito aí que quem participou, claro, né, somente quem esteve presente, né, que o nome estava lá na lista, vai ter acesso ao certificado, tá certo? Nesse meu caso aqui, como eu sou coordenador, né, e aí o certificado é diferente do de vocês, que participaram do evento, tá certo? E quem ficou também como, vamos dizer assim, né, como monitor da disciplina, ou monitor do evento, né, da atividade, também vai ter um certificado correspondente, tá certo? No caso aqui, ó, tanto esse do encontro de energia também já está disponível, né, relacionado aí com a professora Anise, então ela já liberou, certo? Então, e aí o certificado vai mostrar como vocês estão vendo aí, né? Participação do evento, né, título da ação, ano da ação, coordenador dessa ação, no caso é a Anísia, né? Aí membro da equipe, né? E categoria, certo? Deixa eu ver. Pois não, alguém levantou a mão aí. Fui eu, professor. Eu verifiquei aqui e está informando que ainda precisa de homologação, né, para poder baixar o certificado. Eu não dei uma olhada, não. Deixa eu ver aqui. Imprimir, né? Deixa eu ver, imprimir aqui. E- Não, mas aqui, pelo menos o meu, qual foi que você olhou? Qual foi? Oi, professor. Acabei de Nessa chegar. atividade Perdi aí, alguma coisa? professor, Como é? foi esse encontro aí que eu participei. Ah, o encontro. Deixa eu ver aqui, tentar aqui imprimir. Onde é que tu tá vendo que tem que homologar?
Porque aqui Tem a ele está... mensagem aqui, ó, certificados só serão liberados quando o relatório for homologado Ah, pela... aqui embaixo, né? Ah, tá certo. Essa atividade ainda não possui relatório. Tem razão. Tá aqui que eu não tinha lido. Eu não tinha lido, verdade. Aí não tem a carga horária, né? Ah, ok. Não Só tinha visto. parece que o meu cadastro foi aprovado, tem os meus dados, né? Mas não fala nada do encontro, né? Sim, Carga sim, sim. horária, o título, essas coisas. Sim, tem razão. Tem razão, Rodrigo. Desculpa. No caso do meu aqui, ó, como já está o relatório, porque eu vi aqui, achei que já estava disponível, mas no meu já está tudo ok, né? Então, já foi homologado. Então, se eu abrir aqui no meu, já tem, né, o relatório final, ó, a amostra, certo? O relatório final. No meu caso, é a coordenadoria, né? Que tem carga horária, né? Início e fim, né? Então, e aí aqui você clica exatamente em imprimir o certificado, né, e aí ao clicar ele vai vir para impressão. Deixa eu mostrar aqui como é que ficaria, né? Tem razão. O Rodrigo acabou de falar e tem razão. Se eu só mostrar aqui como é que ficaria. Pronto, eu pedi para imprimir o certificado, né? E aí ele mostra. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Que não. Pronto. Ó, como é que ele ficaria? Ó, como é que fica o certificado, né? Nesse caso aqui, né? Eu sou coordenador, então imprimiu para o meu né, como coordenador, né? Aí tem aí conferido né? E tem por haver coordenado o evento de extensão Visita Técnica Aula de Campo à Mineradora de Ferro Lion, né, em Piripiri, no período do dia 11 de junho de 2026 a 11 de junho de 2026, fazendo um total de 12 horas, né? Aí aqui tem a data que foi impressa, né? Claro, aí vai ter o aval do coordenador da Prex, né? E o meu, né? E aqui, claro, né, de vocês acho que vai aparecer aqui do lado como participante, tá certo? E aqui no verso, né, desse certificado tem exatamente a programação, certo? Que foi o que foi acontecido na data, né? Então tem aí visita será realizada no dia 11, né? E aí os horários das atividades, né? Ficou aí no final do nosso desse certificado, né? Eu coloquei lá para ficar atrás, exatamente para identificar o que é que foi relacionado com essa visita. Certo? E aí fica exatamente aqui na aba de imprimir. Ó. Quando for imprimir, vai ficar aqui. Ó. Vocês vão lá em parte de certificados, né? Então, novamente, relacionar aqui, vocês vão vir aqui em certificados, como participar ou membro, né, da equipe. E aí, nessa parte aqui, vocês vão vir exatamente na atividade que vocês participaram, nesse da visita técnica, vai estar do lado aqui o certificado, vocês vão clicar, vai abrir essa aba, né, vai abrir essa extensão, e aqui do lado, né, como o relatório foi aprovado, foi homologado, né, então vocês vão emitir o certificado. Eu acredito que aqui vai ter tanto de participação como dos demais, né, monitores, certo? Aí ele vai mostrar aqui do lado, certo? Aí a relação do certificado. Deu para entender aí, pessoal? Então, quem Eu não consegui entender muito bem, porque a internet está meio ruim, mas eu acho que entendi o suficiente. Certo. Nesse caso aqui, somente para os alunos que participaram do evento, certo? Da visita técnica. Certo? Então, quem, né, tiver participado e queira, né, já ter acesso ao certificado, né? Lembrando que está aberta o cadastro, né, o cadastro das atividades complementares, né, está aberto até o dia 19, né? Então, vocês quiserem já cadastrar essa atividade, quem participou, né, então ainda há tempo, ok? Pois não? Professor, o senhor sabe dizer quando que a professora Ruana vai colocar lá o certificado? Porque eu recebi
o de monitora, mas o da participação do evento da visita dela eu não recebi ainda. Pois é, não tenho, assim, fica a cargo dela, eu acho que está faltando somente o relatório, né? Então, ao entregar o relatório, acredito que, dependendo da avaliação lá da Prex, pode ser que ele já deixe disponível, né? Mas aí fica a critério do coordenador do projeto, certo? Pois bem, então, isso aí é sobre o evento, né? A visita já está disponível, né? O certificado. Outra informação que eu quero passar para vocês é relacionado ao desenho técnico, né? A disciplina. Eu coloquei lá um fórum na data de hoje, né? Para vocês discutirem exatamente qual é a importância do desenho técnico para o profissional da área, né? De energias renováveis. Lembrando que a participação desses fóruns corresponde aí a pontuação, certo? Das atividades, né? Então faz parte de vocês participarem desses fóruns. O fórum vai ficar aberto até o dia 30, né? Então vocês terão 15 dias para participar desse fórum de desenho técnico, né? O de energia e meio ambiente eu já coloquei, né? Então acho que deve estar perto de encerrar o prazo, né? E outra coisa também relacionada à prova, né? A prova vai ser dia 27, né? A prova é presencial. Já foi elaborada, já encaminhei para a coordenação e a secretaria, né? Para avaliarem, né? A prova. Lembrando que a prova serão as duas na mesma data. Tanto energia e meio ambiente, como desenho técnico. Então, vai iniciar às 8 horas e encerraremos às 12 horas. Então, a prova de energia e meio ambiente serão 10 questões, certo? E a prova de desenho técnico são 5 questões. Certo? Dentre essas aí, peço que vocês levem material, né, para o desenho técnico, né? Levem régua, né, levem esquadro, levem lápis, certo? Levem, o que mais? Transferidor, certo? Leve tudo disso. Pois não? Folha milimetrada também, professor? Não, folha milimetrada eu pedi lá para sem pressa, certo? Prancheta, né, professor? Quem tem? Quem tiver prancheta, leve, né? Que aí facilita também na hora de desenho lá. Tá certo? E a fita, né? E a fita para segurar o... A fita nem tanto, que eu acho que dá para a gente conseguir lá na hora, tá certo? Mas eu vou levar para efeito de qualquer coisa. Ok, né? Precaução é sempre bom, né? Ok. Pessoal, eu entrei agora com relação ao fórum que você falou. Cortou para mim, Jorge. Ele tá... Com relação ao fórum. Tá ouvindo? Tô ouvindo agora. Com relação ao fórum que você falou aí, até o dia que é para entregar? Não, o fórum é a participação pelo SIGA, né? Então, ele vai estar disponível até o dia 30, né? De desenho técnico. Né? Desenho técnico. De energia e meio ambiente, dá uma olhada aqui. Quem ainda não participou, né? O fórum vai estar disponível até amanhã, certo? Maria, não sei se eu participei. É, tem como ver aí? Tem, assim, agora não, né? Porque tá... Vai ter apresentação, né? Também aí. Vai ter apresentação. Mas aqui tá 17 de maio. 16 de maio, né? Já encerrou. Já encerrou, é verdade. Tô olhando agora o mês aqui, eu disse 16, mas já encerrou, foi 16 de maio, exatamente. Bom, feito, né? Mas eu acredito que já tenha feito, né? Que isso aí tá fazendo tempo que estava disponível. Só tem a lista avaliativa, né, agora? A lista avaliativa e essas atividades que vocês enviaram, né, da apresentação, né? De energia e meio ambiente. De desenho ainda falta muita coisa eu avaliar, certo?
Eu estava tentando final de semana, mas o SIGA não estava estável, né? Então não consegui trabalhar relacionado às atividades, e principalmente a de desenho, né? Que eu estou bastante preocupado relacionado às avaliações dessas atividades, né? Ok? Galera, então vamos lá. Mais perguntas? Preocupado em relação à nota? É? Não, eu avaliar, né? Ah, tá. Entendi. E aí, professor, vai ter aula sábado? Sábado tem as apresentações, né? Vão continuar as apresentações. Não, vai ter no outro sábado, que é o. Não, na sexta. Nesse sábado vai ter aula? Não, no outro sábado, que é dia 27. Na prova é dia 27. Não, mas nesse sábado vai ter aula? Tem as apresentações, né? Porque tem um detalhe agora que eu lembrei, Tem um professor. detalhe, né? Tem a prova de cálculo 1, que vai ser presencial. Tá nesse sábado agora? Ela tá marcou agora? Muito tempo. Mas ela marcou quando tempo. isso? Faz tempo já, moço. Eu acho que não. Mas eu acho que ela vai mudar, porque teve umas aulas que ela não deu, e ela vai começar o assunto hoje, não dá tempo para dar o assunto. Mas aí, quarta-feira, você dá um retorno, professor. Quarta tem aula de desenho técnico, né? Mas aí você dá um retorno se vai ser mesmo apresentação para quem for apresentar. Não, vai né? ter apresentação, né? Porque não tem como agora mudar o calendário, né? Porque estamos já Professor, encerrando. Pois não? Professor, licença. A gente confirma com ela hoje, né? Com relação se vai ser sábado mesmo. E aí a gente fala para o senhor, manda, no caso, uma mensagem para o senhor informando, entendeu? Beleza. Eu acredito, assim, a apresentação vai continuar, não vai mudar calendário, vai ser no sábado, né? As equipes que estão disponíveis lá para aquela data, tá certo? No caso aqui eu vou apresentar sábado. Não vai mudar, já porque nosso calendário já está apertado, certo? Então já são 3 datas determinadas, hoje, sábado e na outra segunda, com 3 equipes para cada, né? Deixando a última de segunda-feira, caso apareça alguém, né, com trabalho. Mas já dá uma olhada aqui, não vai aparecer. Vão ser exatamente os 9, né, já determinados. E professor, tem outro detalhe aí, né, que o senhor ainda não falou. No caso, você falou para mim aí, mas é para ficar nos dias de jogos da seleção brasileira, se for durante a semana ou no sábado, não vai haver aula. Assim, saiu, né, saiu uma normativa, né, uma portaria do governo federal, dizendo que nos jogos da seleção, né, vai ser liberado 3 horas mais cedo, né? Então, 3 horas mais cedo serão liberados. Não vai coincidir com a nossa disciplina, certo? Porque agora, dia 19, uma sexta-feira, não tem disciplina minha. Né? É só de física, então não vai ter de física. Mas é 3 horas antes. Né? Eu não sei, aí a prova, se não me engano, a aula não, o jogo é 21 e 30, né? É isso. 21 e 30, então 3 horas antes... 6h30. 6h30, é? Peraí, deixa eu só contabilizar aqui. 20, 30, 17, 18 e 30, exatamente. Então, 18 e 30 seriam, né, a liberação, certo? Aí saiu essa portaria, certo? Aí ficar no aguardo. Eu confirmei também com a professora Anísia, ela informou que sim, né? Então pronto. Tá. Mas aí ela disse que ia verificar direitinho e depois de passar para a gente, né? Porque assim, tem essa portaria, agora não cabe eu, né, falar com o professor da disciplina. O meu, né, na minha disciplina, falando por mim, aí sim, eu vou acatar as 3 horas. Tá certo? Que, no caso, não vai bater, né? Por enquanto não vai bater. Porque a outra dia 24, a outra, se não me engano, é quarta-feira, né? Uhum. Mas aí cabe, né? Quem tem desenho técnico, né? Eu acho que hora é de quarta-feira? É 19 horas, né? 19 horas, né? Então pronto, aí já não tem. Aí não tem. Dia 24 já não tem aula. Aí, professor, é o seguinte, com relação à prova de cálculo, ela falou, ela tinha agendado há muito tempo até para o dia 20. Porém, eu conversando com ela disse que provavelmente iria mudar. Então, mas a gente vai confirmar hoje com ela.
Assim, ela conversou comigo, né? Mas eu espero que ela converse com vocês, então não vou antecipar nada, certo? Espero que ela converse aí com vocês, que é sobre essa prova, tá certo? Não, beleza. Então, alguma pergunta, pessoal, relacionada a isso? Então é o seguinte, nós vamos dar iniciar as apresentações, né? Então, conforme o que a gente planejou, né? A primeira apresentação, né, é de biomassa sólida, certo? Que é a equipe do Adionel, Gabriel, Francisco, Verbena e João. Eles me encaminharam aqui a apresentação, né? Sou eu que vou compartilhar, Adionel? Pode ser, professor, de Noel. Pode ser. Desculpa. Não, tranquilo, tranquilo. Certo? Vamos lá. Eu até já baixei ele aqui, certo? Vou só botar aqui na forma de apresentação. Professor, você poderia confirmar com o pessoal se está todo mundo aí, a Verbena? Posso sim. E aí, pessoal, vamos lá. Quem tiver aí, vocês dão um joinha, tá certo? Eu vou novamente falar o nome da equipe, e aí vocês dão um joia, né? A de Noel já se respondeu, se encontra. Gabriel José, se encontra. Francisco das Chagas, né, de Andrade Porto, se encontra. Verbena, se encontra. E João Otacílio, se encontra. Ok, vamos lá, eu vou compartilhar aqui a apresentação. Eu me encontro, mas eu não tô muito bom para falar. Minha garganta já tá ruim. Adoeci. Certo. Então, pronto, tá disponível aí para começar, tá certo? Bom, professor, eu vou iniciar aqui, depois os outros componentes aí, eles começam a falar de forma casual. A gente ficamos com o trabalho de biomassa sólida, né? Que um dos a gente pode considerar como toda matéria orgânica de origem vegetal ou animal em estado sólido que pode ser convertida em energia térmica, né? Elétrica ou mecânica, né? Suas principais fontes são resíduos agrícolas, né? Bagaço de cana, casca de arroz, resíduos florestais, cavacos de madeira, serragem, culturas energéticas, no caso específico, né? A gente utilizou como estudo de caso a cogeração a partir do bagaço de cana de usinas agroindustrial que utilizam no sul do Brasil, né? Principalmente no interior de São Paulo, como estudo de caso, né? Você pode passar o próximo slide aí, professor? Tecnicamente, esse slide aí ele mostra só um resumo, né, do ciclo completo da produção energética, né? Ela mostra a biomassa no Brasil, como ela tem a sua porcentagem também, no caso. No caso, inicialmente, aí, ela mostra que a produção de energia a partir da biomassa, ela acontece da fonte de biomassa, né, que pode ser vários quesitos também, no caso, como no caso aqui é o bagaço da cana-de-açúcar, né, e outros resíduos, que é utilizado na combustão direta, que vai produzir calor, e com esse calor, ela vai aquecer a água, a própria água vai ser aquecida e vai produzir vapor a altas pressões. Esse vapor a altas pressões, ela vai provocar o acionamento da turbina, que vai provocar a geração de energia elétrica, tanto para a produção do sistema elétrico brasileiro, como para a utilização da própria usina que usa no seu meio, né? Uma das características principais que foi observado, que o Brasil é líder global em produção de biomassa, né? Impulsionado principalmente pelo bagaço da cana-de-açúcar, do licor negro
e do próprio eucalipto, no caso, né? Em termos de porcentagem, a fatia, o Brasil hoje ele tem a biomassa representando de 8 a 9% da matriz de produção, no caso de 8 a 9% do total de energia produzida no próprio país, no caso, né? E a gente pode falar mais aqui. Só dar uma travada aqui, pessoal, desculpa aí. A gente pode citar também que o Brasil é uma superpotência em biomassa sólida, né? Impulsionado principalmente pelo setor sucroenergético, no caso, e pelas indústrias de papel e celulose, né? Que é o licor negro e os resíduos de eucalipto. A biomassa representa uma fatia crucial da nossa matriz elétrica, geralmente entre 8% e 9%, operando fortemente no período de seca, quando os reservatórios das hidrelétricas no caso, estão baixos. Eles querem dizer sobre isso, no caso, é que quando a região sul ela está numa época de seca, de produção energética, devido à baixa das hidrelétricas, a biomassa produzida por essas indústrias, né, que conseguem produzir energia a partir da própria biomassa, consegue compensar parte dessa perda devido ao período de, como é que chama, de seca, no caso, né? Quando for para passar o slide, vocês avisam. Pode passar, professor. Pode passar, professor. Pode o próximo a gente falar agora aí. Eu vou Nessa dar daqui mesmo? para passar aí. Professor, aí é com mais ou menos como funciona o ciclo da produção energética através de uma biomassa sólida. Nesse caso aí, do trabalho que o colega falou, do estudo de caso, ele foi realizado em cima da produção do grupo Raizen, que fica no centro-sul do país, né? Mais especificamente São Paulo, mas tem vários outros estados. Então, o que acontece? No período que ele falou aí, no período das estiagens, ele quis dizer que o período de maturação da cana, ela se dá justamente no período em que acontece a diminuição de chuva naquela região. E, consequentemente, nesse período, que é chamado de período de seca lá para eles, acontece justamente o período de maturação e do processo da moagem da cana de forma geral. Então, o que eles fazem? Eles trabalham a cana, processam, e o resíduo, né, que é o bagaço, o que eles fazem? Eles usavam ela na termoelétrica, ou seja, queimava e gerava energia para o próprio consumo da empresa, ou seja, do grupo. Mas o que estava acontecendo? O que eles fizeram? Eles fizeram um trabalho de melhorar a eficiência da utilização desse produto. De que forma? Eles pegaram esse bagaço e transformaram ele em pellet. E esse pellet, ele pode utilizar na época em que ele quiser, principalmente nesse período de seca. Ou seja, eles podem estocar e guardar, e quando eles fazem a queima desses pellets nessa época de seca, que coincide com o período que a energia está mais cara, o que eles fazem? Com esse processo de eficiência desse trabalho, eles, além de gerar energia para o próprio consumo, eles vendem o excedente para a companhia energética daquela região. É isso que acontece. Então, aí está o esquema de como é que funciona. Eles pegam essa biomassa, ou seja, o bagaço da cana em forma de pellet, colocam na caldeira. Quando ocorre essa combustão, ela vai esquentar uma água, a água vai se transformar em vapor, que vai movimentar as turbinas. Essa turbina vai acionar um gerador, e esse gerador vai gerar energia tanto para o consumo do próprio grupo, como vai vender esse excedente para a companhia energética. Com isso, a empresa ela se torna autossuficiente em energia,
e ainda ganha o lucro por parte da venda dessa energia excedente. Pode passar. Aí é mais ou menos o que eu expliquei de forma mais rápida. Pode passar. Então, quais são as políticas? Existem no país algumas políticas públicas que incentivam isso. No caso, tem o RenovaBio, que é justamente uma política que ele incentiva a descarbonização dessa matriz, da matriz desse combustível, que é justamente na causa da queima, nessas caldeiras, ele gera algumas fuligens e ele termina atrapalhando a eficiência e até mesmo o desgaste e como é que eu digo, a emissão de alguns gases na atmosfera. Então, esse RenovaBio, ele incentiva justamente essa descarbonização. E temos também os leilões de energia de reserva, né, que é um mecanismo do governo, que é justamente para contratar esse excedente de energias. Nesse caso aí, a energia proveniente da biomassa, que vai garantir um reforço aí no sistema elétrico brasileiro. Professor, Oi. até nessa parte que o nosso amigo está falando aí, que um dos fatores que contribuíram, no caso, principalmente para a região sul, ser pioneira, no caso de São Paulo, né, ser pioneira na produção elétrica a partir da própria biomassa, é porque a biomassa lá já é produzida próximo das próprias usinas, no caso, né? No caso, eles conseguem eliminar o custo de transporte externo. Ou seja, se fosse precisar transportar uma biomassa até o local de produção elétrica, seria praticamente inviável. Porque diz que não teria uma compensação financeira para isso. E outro fator que influencia, que a safra da cana-de-açúcar, como o nosso amigo falou aí, coincide exatamente com o período mais seco do ano, no Sudeste brasileiro. Só que, ao mesmo tempo, eles têm que fazer uma forma de sugestão futura para ficar mais eficiente, se ele conseguir fazer mais investimento. No caso, quem faz esse investimento? As empresas, e ter o incentivo do próprio governo, né, investimento em tecnologia de gaseificação da biomassa, né, que apresenta maior eficiência, a maior eficiência de produzir, no caso, energia, sem precisar queimar diretamente a própria biomassa, né? O senhor deu até exemplo, né, daquela empresa de Fortaleza que faz esse mesmo procedimento, no caso, né, de utilizar o gás da produção do lixo, né, do lixo tratado, para produzir, no caso, o próprio biogás que serve para canalização, né? Pode continuar, meu amigo. Tá só no caso completando o que você falou aí. Próximo colega aí. Vamos lá, professor. Aí eu vou continuar aqui sobre fazer um breve resumo do que os colegas já falaram e também falar das vantagens e desvantagens, né? Então aí a gente já viu que a biomassa ela é composta tanto por bagaço de cana, casca de arroz, resíduos florestais como serragem, resto de madeira, enfim, resíduos agrícolas também. E aí, sobre as vantagens e desvantagens, a gente tem aqui a neutralidade do carbono, né? Que o carbono é liberado na queima e reabsorvido pelas plantas no crescimento. Então, é como se ficasse algo neutro. Apesar da liberação do carbono, ele é absorvido pelas plantas. Tem a despachabilidade, que é, diferentemente das energias solar e eólica, que precisam do clima, precisa ter o sol forte, como no caso do Nordeste, precisa ter um bom vento, né, no caso do nosso litoral. Essa energia ela não depende do clima, né? Ela pode gerar energia sempre, 24 horas por dia. O aproveitamento de resíduos, então ele reduz o volume de lixo nos aterros, né? Ou então que você consegue retirar todo aquele lixo que seria descartado ou não, né? Muitos dos casos ele nem é descartado e você consegue transformar ele em uma fonte de energia, né? E a desvantagem tem a logística complexa,
baixa densidade energética por volume, o que quer dizer que você precisa ter muito volume, no caso, por exemplo, de lixo. Você precisa ter bastante lixo e acaba gera um pouco volume energético e que exige um alto custo de transporte e armazenamento adequado. É o que o Adnoel falou, né? Algumas usinas, não são todas, mas algumas conseguem ficar ali próximo a esse local de armazenamento, o que reduz o custo por exemplo, do transporte, né? Em caminhões, enfim. As hidrelétricas, as usinas que ficam distantes, elas precisam fazer esse transporte. Então, essa é uma desvantagem. E fora que durante o armazenamento, a umidade ela pode estragar aquele material, né? Então, ele vai ficar inútil, não vai conseguir mais gerar a energia necessária e acaba sendo descartado, né? Uso da terra, risco de competição com a produção de alimentos que não for baseado em resíduos. Então, essa parte aqui é como se você tivesse que usar a terra para não armazenar, né? Mas ela vai competir com a produção de alimentos que não foi baseado nos resíduos, certo? E a emissão local, se não houver filtro suficiente, pode emitir material particulado e gases poluentes locais. Você precisa dos filtros, né, para evitar, além do CO2, outros gases que podem causar, que são os gases de efeito estufa, né? E em relação, acho que foi o nosso amigo Francisco Porto que falou sobre as regiões, né? As regiões sudeste são as que têm o maior destaque no uso de biomassa. No caso, no sudeste são São Paulo e Minas. É isso mesmo, São Paulo e Minas, com destaque para a cana-de-açúcar e o carvão vegetal. Em segundo lugar, fica a região centro-oeste, com Goiás e Mato Grosso do Sul, né? Eles têm destaque nos resíduos agrícolas e florestais, né? E em terceiro lugar tem Professor, Oi? licença, você pode passar bem um slide aí lá para a parte do primeiro gráfico, por favor? primeiro. Ele está falando aí. Pronto, Não, exatamente. Isso. Isso É aqui, né, que tá falando? Aí tem, ó, São Paulo e Minas Gerais, que são a região sudeste, né? São Paulo é líder e os dois estádios são destaque para a cana-de-açúcar e o carvão vegetal. Em segundo lugar é o Centro-Oeste, que tem aqui os estados de Mato Grosso do Sul e Goiás, né? Eles têm um foco maior em resíduos agrícolas e florestais. E o último, que é o estado do Paraná, que eu estava falando, que ele tem um maior aproveitamento em resíduos de madeira, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Certo. E aí a divisão pelos tipos de biomassa, né? A maior produção delas é pelo estado de São Paulo e Minas, que é pelo bagaço e pela palha da cana-de-açúcar, né? Que ela lidera com mais de 70% da potência da categoria, que ela gera mais de 12 mil megawatts, né, de potência. E em segundo vem o licor negro, que é a celulose, o eucalipto, que o Adnoel também citou, que ocupa a segunda posição, gerando 3.300 megawatts de potência. E em terceiro são os resíduos florestais e agrícolas, né, que ocupa a terceira posição, gerando somente, ainda é muito, mas comparado aos outros é bem pouco, 837 megawatts, né, no ranking nas divisões por tipo de biomassa. E aí é isso, professor. Obrigado. Pode voltar? Professor, você pode botar no próximo gráfico aí. Esse Ok. aqui, pronto. Aí deixa o pessoal falar, alguém quiser falar mais aí, acho que é a Verbena para falar agora. Certo. Boa noite. Professor, eu queria falar sobre a palestra que eu assisti no primeiro dia, que a gente fala em São Paulo, né, de todo esse processo, mas aqui na Covap, como aquele engenheiro químico foi dar palestra, na Covap já fazem esse tipo de processo lá. Ele pega o resíduo da calda para transformar em etanol, açúcar e outros produtos, e o resíduo eles usam para transformar em energia e também para usar como adubo, né? Eles retiram toda a sacarose, né? Da sacarose do resíduo, e eles usam como
fertilizante para o solo. Aí eu queria falar sobre isso. A gente fala em São Paulo, fala em outros estados, e aqui no Piauí nós já temos esse reaproveitamento da biomassa da cana, né? Que aquele engenheiro lá falou no primeiro dia. Eu até achei muito interessante. Acho que foi a palestra que eu mais gostei foi dele falar que aqui no Piauí já tem isso, né? Aqui no Piauí e em Alagoas, né? Ele falou sobre o processo, né? Do tempo que lá na Covap é só de 6 meses enquanto não tem chuva, porque no período chuvoso a cana ela é mais a dificuldade é maior de se retirar do campo, né? E para não prejudicar o solo, né? Porque o solo ele com plantação mesmo ele sofre algumas perdas nutricionais, né? E aí como ele falou como tem lugar que a cana tem que ser queimada primeiro, e aí o processo é mais dificultoso, aí no período da seca, como começou agora, que eles querem começar agora a produção, e aí a gente tem que falar também do Piauí, né? Do nosso Piauí, que nós já temos esse processo de reaproveitamento da biomassa da cana-de-açúcar. Perfeito, professor. Porque não. Verbena, só para completar o que você estava falando aí, realmente está sendo pertinente o que você está falando do Piauí, né? Mas a gente percebe que esse gráfico ele vem citando de forma macro, né, do país, como é que está essa porcentagem, né? Ou seja, em termos de porcentagem, 70%, como o nosso amigo falou antes aí, a produção do bagaço da cana-de-açúcar é 70% que é produzido no país para a produção de biomassa, em termos de energia, é feito em São Paulo. Justamente por quê? Porque São Paulo tem um setor agroindustrial muito desenvolvido e ele necessita dessa cadeia produtiva, né? Talvez o Piauí possa um dia chegar a esse patamar, então sabe um dia, né? Mas, até porque, mas lá eles usam energia para a Covap mesmo. Eles aproveitam a energia mesmo para a Covap. Sim, entendi. Aí foi só da referência que a gente foi utilizada para falar sobre a região do interior de São Paulo, né, que é a maior produtora de biomassa com relação a cana-de-açúcar do país para produção elétrica, né, utilizando como referência do bagaço da cana-de-açúcar como biomassa, no caso, né? E aí, professor, só para finalizar o que a Verbena estava citando aqui, né? No panorama nacional, São Paulo, né, vem sendo pioneiro nessa parte aí, né? E o que poderia ser modificado futuramente para melhorar isso aí era mais incentivo do governo. As empresas privadas, lógico, elas vão investir de acordo com seus interesses, mas o próprio governo, o governo federal, principalmente, se ele fizer mais investimento de tentar criar plano de produzir usinas, né, a partir de biomassa, e descentralizar isso aí para ser mais rentável para os outros estados, né? Porque São Paulo é maior produtor hoje porque ele tem a região produtora que facilita para ele, está próximo das próprias usinas. Não tem como você produzir cana-de-açúcar aqui no estado do Piauí para levar lá para São Paulo, para transportar para fazer produção de biomassa, né? Que no caso, economicamente, você não tem valor financeiro que vai compensar, né? Não tem um sistema de transporte de ferroviário. O que utiliza mais hoje é transporte de carreta. Só para você ter ideia, uma carreta para sair daqui do estado do Piauí para ir para São Paulo, ela vai gastar praticamente R$20 mil de combustível, né? Então não tem cabimento você fazer o transporte de bagaço de cana-de-açúcar para o interior de São Paulo para produzir biomassa, utilizar como biomassa para produzir energia, né? Ok. É só isso mesmo. Gabriel, vai falar alguma coisa, Gabriel?
Na verdade, não. Minha garganta tá meio ruim e o que eu ia falar, a Verbena já falou. Ok. Então, pronto. Obrigado aí, pessoal, aí pela apresentação, certo? Só uma perguntinha, porque relacionado à apresentação de vocês, eu, assim, né, eu achei que faltou atribuir as fontes, né, das informações, certo? Deixa eu só colocar aqui, principalmente das informações de números, como, deixa eu ver se eu volto aqui. Esse gráfico, né, aqui, essas informações, qual foi a fonte, né, onde é que foi tirada essas informações? E desse da potência, né? Qual foi a fonte que foi tirada dessas informações, certo? Mas nos demais, agradeço a participação aí de todos que apresentaram, né? E aí vamos para as outras equipes, ok? Professor, Pois não? esses gráficos aí a gente utilizou como referência esses dados que estão lá embaixo, com as referências no caso, foi do balanço energético, né, da empresa de pesquisa energética, no caso, e a Associação Brasileira de Biogás e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, né? Foi baseado nesses dados aí que a gente foi fazendo esses gráficos. Possa ser que não esteja atualizado 100%, né? Mas É porque assim era para botar embaixo, fonte, né? Aí, dois pontos. Mas só esquecimento. Entendi. Apesar que vocês colocaram na referência, mas tem 4 referências aqui, né? Dessas referências, provavelmente vocês só pegaram uma fonte. No gráfico mesmo, no caso. No gráfico mesmo, é embaixo. Sim, entendi. Mas valeu, obrigado. Deixa eu ver aqui qual é a próxima equipe, né? A próxima equipe aqui é do Carlos Vinícius, Alisson, Otávio, Jefferson e Carlos, certo? Todos se encontram aqui, galera, em sala de aula? Professor, a gente queria falar com o senhor se é possível botar o nosso grupo para ser o último a apresentar. É porque a gente teve uns probleminhas aqui e a gente não chegou num consenso. Aí a gente ainda está com essa dificuldadezinha. Acho que ver aqui quem é que está aqui nos demais, peraí. Então, a outra equipe seria exatamente do Marvin, Rodrigo, Carlos Eduardo, Alessandro e Ana Clara, né? Que seria energia hidrelétrica. Aí vocês concordam, pessoal, apresentar agora aí? Vocês vão compartilhar o material de vocês? Professor, boa noite. Boa noite. O material foi enviado para o seu e-mail. Pronto. Certo? E aqui a turma aqui teve maioria para apresentar logo. Ok, beleza. A gente não vai criar caso não, até porque a gente perde muito tempo. Pronto, eu estou abrindo aqui o material de vocês, já eu compartilho, né? Tá certo? Mas você pode fazer a chamada aí também no grupo? Eu já coloquei aí, já coloquei a frequência aí. Não, digo de sim, das pessoas, né? Da equipe, né? Então vamos lá. Marvin Barbosa, né? Coloque o OK se estiver em sala de aula. Rodrigo Alencar, Carlos Eduardo, Alessandro Douglas e Ana Clara. Deixa eu só abrir aqui. Eu não sei por quê. Não sei por que não está abrindo. A apresentação está em PDF, viu, professor? PDF. Para facilitar, entendeu? Pronto, abriu. Vou botar aqui no formato de apresentação. Queria só fazer uma ponderação com relação à apresentação, né? Dessa vez a gente utilizou a inteligência artificial que está disponível aí pela universidade para elaborar a apresentação, né? Mas a dedicação maior mesmo e exclusiva está no trabalho escrito, né? Então, a apresentação é um resumo do trabalho escrito. Tá ok.
Pode pular essa parte aqui da capa. Pode sim, aí já inicia a apresentação. Pronto. Boa noite. Começar aqui com a apresentação sobre a energia hidrelétrica. A energia hidrelétrica é uma das principais fontes de geração de eletricidade do mundo, obtida a partir da força de movimento das águas. Seu funcionamento ocorre em usinas hidrelétricas, onde a água proveniente dos rios e reservatórios é conduzida até as turbinas. O movimento das turbinas aciona os geradores, que transformam a energia mecânica em energia elétrica. Após o processo, a água retorna aos rios e a eletricidade distribuída para residências, comércios e indústrias. Aqui no exemplo aqui temos o reservatório, o rio, a energia potencial cinética, a água fica armazenada aqui, daí uma comporta se abre, as águas descem por essa comporta, bate nas turbinas, as turbinas giram, gerando a energia mecânica, e essa energia ela sobe para o gerador, que é onde forma a energia elétrica, que logo em seguida vai para a distribuição das residências e indústrias. Pode passar, professor. Aqui eu botei algumas vantagens e desvantagens da energia hidrelétrica. Energia limpa, né, inesgotável, com baixíssima emissão de carbono. Flexibilidade, funciona como uma bateria natural para o sistema elétrico. Alta eficiência, que é a longa vida útil das instalações estruturais, porque uma usina, ela demora muito para assim, como eu posso dizer, ela demora muito para ser construída, mas depois que ela é construída, ela tem o custo para poder, para ela, como é que diz, meu Deus? Estou um pouco nervoso. Quando a usina é construída, falei. Custo operacional. Isso, tem um custo operacional baixíssimo em comparação a quando ela é construída. Porque, tipo, digamos assim, quando ela é construída, ela custaria bilhões, por exemplo. Mas para fazer manutenção, já é menos. Então, isso é uma vantagem, alta eficiência. E ela demora muito, assim, para como eu vou dizer, para ter problemas, entendeu? As desvantagens, né? Impacto ambiental, impacto social e vulnerabilidade e a Campex. Impacto ambiental, que é alagamento e perda de biodiversidade, emissão de metano, que é a decomposição. Impacto social, deslocamento forçado de comunidades locais, indígenas como as populações ribeirinhas. Vulnerabilidade, altamente dependente de condições climáticas, por exemplo, em tempos secos, onde começa assim a ter menos chuva, como ela depende muito da água, em tempos de chuva, ela produz muita água e assim a usina pode trabalhar em potência máxima. Mas com as secas, esse nível de água baixa, ou seja, ela tem sua capacidade reduzida. E a Campex é a alta inicial de construção. É isso aqui que eu estava falando sobre a alta eficiência também. Ela pode custar bilhões para ser construída, demorar anos para ser construída. Digamos assim, eu vou construir uma usina. Demora ali, calculando, demora 6 anos. Aí, construindo, no tempo que vai construindo ela, depois de 1 ano e meio, pode ocorrer alguma interferência, falta de recurso. Aí, esse ano pode aumentar, pode sair de 6 para 7, 8 anos. Pode passar, professor. Já tá em outra pessoa aí. Fundo de garantia para os objetivos. Você pode voltar para o primeiro aí, por favor? Posso, sim. Bem ali. Fundo de garantia para os objetivos de desenvolvimento sustentável. A energia hidrelétrica desempenha um papel importante no cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis, especialmente a DSC7, que é energia limpa e acessível. Por ser uma fonte renovável, ela contribui para o fornecimento de energia de forma sustentável e é considerado um dos pilares da transição energética, auxiliando na redução da dependência de combustíveis fósseis e na construção de uma matriz energética mais limpa e segura. Além de contribuir para o DSC7,
A energia hidrelétrica também possui relação para o DS6, que é a água potável e saneamento. Nas usinas hidrelétricas, a água é utilizada para movimentar as turbinas e em seguida é devolvida para o curso do rio, de maneira controlada. Isso permite que o recurso hídrico continue sendo utilizado para outras finalidades, como irrigação e abastecimento das populações e atividades produtivas, favorecendo uma gestão mais sustentável da água e contribuindo para a preservação dos recursos hídricos. Próximo. Perfeito. Então, dando continuidade, a gente dá prosseguimento aqui com... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, na continuidade, a gente fala do panorama nacional e internacional, né, da energia hidrelétrica, né? Então, o primeiro ponto de destaque aí que eu queria comentar é que o Brasil, né, a situação dele atual, ele possui a maior capacidade, né, de hidroeletricidade na América Latina. Então, na América Latina, o Brasil ele se consolida, né, como líder absoluto na geração desse tipo de energia, onde ele já tem uma capacidade instalada de 110 gigawatts, né? Então, essa é a situação do Brasil, né? Então, a partir desse infográfico aí, a gente pode ver o comparativo, né, com os demais países, né, onde a gente observa que a China ela é a líder mundial, né, em capacidade hidrelétrica, né. Ela tem uma participação de aproximadamente 1/3, né, da seu potencial elétrico, né, no mundo. Isso demonstra que a energia hidrelétrica ela ainda é muito participativa, né, no mundo todo, e o Brasil ele é um líder, ele se consolida, né, entre os principais, né, líderes globais, né. Então, só mais um momento. Então, nesse quadro comparativo, né, o Brasil ele se mantém, né, como sustentando sua matriz hidrelétrica como uma fonte limpa e renovável, né, apesar da participação das demais fontes de energia. Pode continuar, professor. Então, aqui, esse gráfico aí é um gráfico que foi elaborado numa projeção de 20 anos, entre 2002 e 2022. Ele foi disponibilizado, foi pesquisado, né, foi feito a partir de uma pesquisa pela empresa de pesquisa energética, que é do governo federal, né. Então, esse dado ele surgiu a partir de um balanço energético nacional lá em 2023. Esse gráfico aí de participação, ele é um comparativo com todas as outras fontes de energia que tem no Brasil, né? Então, lá em 2002, a fonte de hidrelétrica, ela era a principal fonte de energia no Brasil, né? E essa projeção veio caindo em razão da participação das demais fontes de energia. Então, apesar dela se manter como uma principal fonte de energia no Brasil, essa participação vem reduzindo, né, em razão da transição energética, né. Então, estima-se que lá em 2032 essa participação possa chegar até 45%, mas isso vai depender das políticas públicas, né, que o Brasil executa, né. Isso depende muito também
de como o país vai estar nesse período aí de 2032, né, na sua seu desenvolvimento de modo geral, né, levando em consideração a zona residencial, a zona comercial, zona industrial, né, e assim por diante. Pode seguir. Então, assim, outro recorte que está dentro desse panorama são as políticas públicas exclusivas de hidroeletricidade, né? Então, essas políticas públicas, elas tiveram um marco lá em 1934, né, com esse Código das Águas, que foi a posse da União, né, sobre os recursos hídricos, mas que permitiu a implantação, né, de usinas hidrelétricas estaduais e federais, né. Ainda sobre essa evolução das políticas públicas, nesse período aí de 1960 até 80, né, teve um aspecto de desenvolvimento, né, onde se investiu na criação de estatais e, dentre elas, no caso de energia, a Eletrobras, né. Então, teve uma expansão massiva, né, e um planejamento centralizado em energia hidrelétrica. Em 2001, apesar de não ter sido uma política pública, né, houve o apagão, né. Então, esse apagão, ele evidenciou que o Brasil era diretamente dependente da energia hidrelétrica, né. Então, a partir de então, se começou a pensar e estudar numa diversidade de fontes de energia, né. Então é hoje por isso que a gente está também vivendo um momento de transição energética, né. Em 2002, teve essa política pública que se chama PROINFA, né, é uma sigla. Ela nada mais foi do que um incentivo às pequenas hidrelétricas no Brasil, né, onde se permitiu também, ela também surgiu também por conta dessa questão do apagão, né, e ela permitiu ligar as pequenas hidrelétricas ao SIN, né, que é o Sistema Interligado Nacional. Por quê? Porque tinha muita dependência de algumas usinas, né, enquanto outras grandes ainda estavam sendo construídas. Então, alguns hidrelétricos estaduais começaram a vender energia para o SIN, né, até mesmo para incentivar o desenvolvimento hídrico no Brasil, né. Já em 2015, surgiu um plano de expansão de energia, que ele é um plano decenal, né, que ainda está em vigor, e esse plano ele é um documento a partir de estudos para se projetar a expansão da energia do Brasil a longo prazo, né, 10, 20, 30 anos e assim por diante. Então, a partir desse PDE, né, que é um plano de expansão, e PNE também, se fomentou a transição energética, né. Então, a política mais atual que nós temos é a Política Nacional de Transição Energética. Então, ela surgiu, né, a partir das capacidades que o Brasil tem, né, e das condições que o Brasil já passou, né. Então, o governo federal tem investido bastante. Então, só voltando lá, professor, por favor, só para concluir. Então, assim, a principal percepção que eu tive dessa transição energética é que o foco dela é o armazenamento de energia, que o Brasil precisa, né, e a própria modernização e otimização do parque hidrelétrico. Pronto, e o próximo colega vai dar continuidade. Boa noite, professor, boa noite, colegas. Meu nome é Alessandro,
continuar aqui o assunto de hidroeletricidade no Brasil. Como vemos, a energia elétrica é fundamental para o desenvolvimento econômico e social de qualquer país. Então, neste contexto, no cenário brasileiro, a água se destaca como fonte principal para a geração dessa eletricidade. Então, o Brasil possui uma das matrizes elétricas mais limpas do mundo. A nossa geografia ajuda muito esse processo. Temos rios gigantescos e com muitas quedas de águas naturais. E de acordo com o ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, as usinas hidrelétricas representam 42,9% de toda a capacidade de geração de energia do Brasil. Essa grande participação traz vantagens econômicas. E os principais exemplos brasileiros são as bacias dos rios Amazonas, Paraná, São Francisco e Tocantins. E também essa abundância faz com que o país dependa fortemente dessa força das águas. E uma questão importante também é o nosso Rio Parnaíba, né? Que ele é importante e poderia ser bem visto para a geração hidrelétrica, quem sabe no futuro. E então, a água é um recurso renovável e não custa dinheiro para ser produzida. No entanto, essa forte dependência poderia criar riscos em grandes épocas de secas. Quando não chove, os lagos das usinas secam e o país precisa ligar usinas térmicas, que são mais caras. Por isso, a gestão das águas brasileiras exige um cuidado constante das autoridades. E quais seriam os impactos socioeconômicos, socioambientais no Brasil dessas usinas? A construção de usinas gera energia limpa, mas cobra um preço enorme, altíssimo para a natureza. A criação de lagos artificiais exige o alagamento de grandes extensões da terra nativa, e esse processo destrói florestas inteiras e muda o clima da região. Grandes obras na região da Amazônia servem de exemplo para cientistas no mundo todo, assim como foi que nós comentamos em aulas passadas, e nós podemos citar o exemplo da usina de Belo Monte, no Rio Xingu, que as reportagens, estudos, mostram que ela deixou danos. E esses danos, ele atinge tanto as plantas, como os animais, como nós mesmos, seres humanos, as pessoas. E os principais impactos socioambientais causados por essas obras incluem perda de moradia, quer dizer, que as famílias ribeirinhas inteiras perdem suas casas e precisam mudar de local de moradia. Ocorre a fim da pesca, porque o desvio de rios diminui a quantidade de peixe e prejudica os pescadores locais, os ribeirinhos, né, aquelas pessoas que vivem da pesca para subsistência. Também ocorre a morte da fauna, porque animais terrestres morrem afogados durante todo o enchimento rápido das represas. Outro grande problema é com relação aos gases estufa. As árvores que apodrecem debaixo da água soltam gás metano na atmosfera. E temos estudos publicados no jornal da Unicamp que confirmam que os impactos sociais duram muitas décadas, muito tempo. E as comunidades afetadas muitas vezes não recebem o suporte correto do governo após a saída de suas terras. E qual seria a tecnologia, uma tecnologia emergente no Brasil para solucionar essas questões? Para resolver esses problemas, o Brasil investe em soluções tecnológicas modernas. A novidade mais importante é a instalação de painéis solares flutuantes sobre as próprias águas das represas. Essa união cria um sistema híbrido de energia muito eficiente. Especialistas explicam, numa revista que a gente pesquisou aqui, revista PV Magazine, que usar painéis sobre água traz ótimos benefícios. Temos ganho de espaço, porque o país gera energia solar sem precisar desmatar novas áreas de terra. Temos menos evaporação, porque as placas cobrem a água e evitam que o sol seque os reservatórios. E também podemos usar os cabos. A energia solar usa os mesmos cabos de transmissão que a energia hidrelétrica já possui. Então, pesquisa do setor aponta que o Brasil pode somar 38 gigawatts de potência usando apenas 1% da superfície dos lagos atuais. Então, as usinas ganham inteligência artificial, os softwares modernos conseguem ler dados do clima e descobrir a quantidade exata de água que vai chegar nos próximos dias. E com relação à eficiência e modernização do Brasil. Muitas das principais usinas do Brasil foram erguidas na década de 70 e 80. E com o tempo, as turbinas ficam velhas e perdem a força do trabalho. Elas precisam passar por modernização
para repor a potência e modernização tecnológica. Um grande exemplo acontece na usina Itaipu Binacional. A administração da usina realiza uma enorme atualização digital que vai durar até o ano de 2036. E o plano trocará sistemas mecânicos antigos por computadores rápidos de última geração. E outro investimento bastante importante ocorre na região norte do país, a usina de Tucuruí, que recebe investimentos bilionários para atualizar todo o seu maquinário. E qual é a vantagem? A grande vantagem de reformar usinas antigas é uma questão econômica e ambiental, porque o país ganha muito mais energia elétrica sem precisar construir novas barragens e ainda protege a natureza, evitando novos danos materiais e socioambientais. Então, o Brasil possui características geográficas muito favoráveis, rios extensos, volumes, quedas naturais, e permitiram toda essa construção desse amplo parque hidrelétrico desde o século XX. Então, a nossa escolha hidrelétrica moldou uma matriz elétrica reconhecidamente mundial, por ser uma energia renovável e limpa. Mas existe uma certa dependência desse modelo, que precisa ser sempre modificada, atualizada, contextualizada. Então, dessa forma, a sociedade e o aumento da consumo de energia exigem sempre que o setor elétrico passe por modificações constantes. E é por isso que nós precisamos sempre estar em contínuo estudo e aperfeiçoamento do nosso sistema hidrelétrico. Muito obrigado. Boa noite. Tá dando para me escutar direito? Sim. Sim. Eu me chamo Ana Clara e eu vou falar sobre a realidade brasileira em relação à hidrelétrica. A energia hidrelétrica é a principal fonte da matriz elétrica brasileira e ela é responsável por mais de 60% da geração de energia do país. O Brasil possui um dos maiores potenciais hidrelétricos do mundo, com mais de 1.500 usinas e grandes empreendimentos nesse meio. Porém, a distribuição desse potencial não é uniforme. Enquanto a região amazônica concentra a maior disponibilidade de recursos hídricos, as regiões sul e sudeste possuem os maiores centros consumidores de energia. Para conectar a geração e consumo, o país utiliza o Sistema Interligado Nacional, o SIN, que é uma ampla rede de transmissão que integra quase todo o território brasileiro, garantindo uma maior segurança e eficiência no fornecimento de energia. Entretanto, as mudanças climáticas apresentam um grande desafio para o setor. A redução das chuvas, o aumento das secas e a crescente demanda por água afetam diretamente a geração hidrelétrica e podem causar crises hídricas, impactando tanto a produção de energia quanto o abastecimento da população. Apesar da enorme importância para o Brasil, a energia hidrelétrica enfrenta desafios relacionados à distribuição dos recursos hídricos e às mudanças climáticas. Isso torna necessária uma maior variação perante as fontes de energia e o uso mais sustentável de água. Agora eu vou passar a palavra para o colega e obrigada pela atenção. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Tá dando para me ouvir bem? Tô ouvindo. Certo, eu vou ficar com a parte de conclusão e vou começar agora. Como apresentado anteriormente, a energia hidrelétrica é uma das fontes de energia mais importantes utilizadas do mundo. Seu funcionamento fundamenta-se nos recursos hídricos, sendo o insumo e a força matriz desse tipo de energia. Por se utilizar de água, ela possui boa confiabilidade, como já apresentado pelos colegas aí, já que a água ela é um recurso que a gente tem em grande abundância, e embora ela não seja perfeita, ela é uma fonte de energia muito estabilizada e confiável, algo que outras fontes de energia não conseguem ser. Sobre as lições desse tipo de energia. Quando falamos sobre a segurança da hidrelétrica, é importante dar ênfase à estabilidade. Em contrapartida, os tipos de energia como a solar e eólica, que possuem oscilação dependendo das nuvens ou do vento, a hidrelétrica usa seus reservatórios como grandes sistemas de armazenamento. Isso garante que o sistema elétrico tenha uma boa energia contínua por grandes períodos, permitindo usar a energia já disponível para evitar falhas de energia. Só um momento. Então, como eu já estava falando um pouco, para abrir esse tópico de lições, como eu já disse, existe uma estabilidade energética, os reservatórios eles funcionam como
sistemas de armazenamento, baterias de longa duração. Então, a gente pode dispor de uma grande fonte, né, que é bem segura, e ela emite bem menos gases de CO2 do que outros, como o carvão e o petróleo. Mas a gente também tem a parte da parte ruim, né, de usar esse sistema, já que, embora ele seja confiável, como eu já disse, ele não é perfeito. Então, quando a gente começa a falar sobre isso, a gente tem que prestar atenção nas obras, né? Porque, assim, a obra dele acaba alterando o percurso dos rios. E quem sofre com isso não é apenas o rio em si, a fauna e a flora, mas, como os colegas aí já disseram, também os ribeirinhos, os moradores locais, que acabam tendo seus trabalhos ou sua vida completamente, assim, alteradas por conta dessas mudanças. Então, isso exige um planejamento a longo prazo, contra imprevisibilidade climática, ou, como já disse, falta de água, né? Quer dizer, eu não disse isso, mas a falta de água é algo que a gente tem que saber lidar quando se trata desse tipo de energia. Então, a gente tem alguns caminhos para sugestão para o futuro, que a gente pode estar adotando e reduzir esse impacto. Como alguns colegas anteriormente já falaram sobre a instalação massiva de painéis solares flutuantes em lagos existentes, porque o painel solar, ele resfria a água, resfria o painel solar. Então, ocorre meio que uma dependência um do outro, garantindo, assim, um maior aproveitamento de ambas as energias, tanto a solar e a hidrelétrica. Foco em substituir as turbinas, geradores e mecanismos por tecnologia digital. Já que eu acho que muita gente não sabe disso, mas é muito mais barato a gente trocar a tecnologia que a gente já tem, que é mais antiga, por uma tecnologia mais nova, ao invés de construir uma usina do começo. E isso também acaba alterando sobre os impactos que a gente acaba diminuindo, né, como não altera o rio e etc. Aí também tem as hidrelétricas reversíveis, solução vital para a rampa do pôr do sol, bombeamento de água no período de sobra de energia, retornando para a geração nos picos de demanda. Então, ocorre ali uma saída e entrada de água, permitindo assim um fluxo e uma energia contínua, né, como a gente já tem. Aí a reflexão final sobre o panorama nacional. Só um momento. Em suma, o Brasil tem se consolidado como uma grande potência no uso de energias hidrelétricas, marcando presença nos rankings mais elevados de países que aproveitam da água para a criação de energia, possuindo grande dependência e sustentabilidade positiva da energia hidrelétrica entre os países mais desenvolvidos. Justamente por ter um cenário favorável geograficamente, né, com muitos rios, muita chuva, mas essa característica, essa vantagem do Brasil, não garante que ele vá ficar longe dos riscos, e é por isso que a gente tem que pensar a longo prazo. E, como evidenciado, o cenário atual diverge de um futuro com planejamento para megas projetos com grandes reservatórios. Até porque a gente tem que parar de alterar o curso dos rios e começar a lidar com os problemas que a gente já tem, né? Superando as falhas e corrigindo os erros do passado em busca de uma modernização em maior escala, né, nacional, para o Brasil todo, para que o Brasil continue com uma boa expansão hidrelétrica, buscando sempre usar os próprios recursos de forma limpa, consciente e sustentável. E aí, por fim, tá as fontes que a gente usou, e eu acho que é isso. Valeu, pessoal, obrigado aí pela apresentação, certo? Queria só fazer um complemento, professor, Pois não? rapidamente. Por conta do tempo mesmo, eu acho que o Brasil pode investir muito em energia reversível, né? Ou então que ela é chamada de bombeamento, né? Que nada mais é do que reaproveitar a água que caiu, né? Passou pela turbina para gerar energia. E essa água retornar
como é que se diz? Pro tanque principal, né? Não é tanque o nome, me fugiu o nome. O reservatório. O reservatório, isso. Acho que esse reaproveitamento, acho que é algo que o Brasil poderia estar investindo e não investiu ainda. Eu acho que poderia estar utilizando exatamente quando ele tiver com a demanda de energia, né, em alta, fazer esse reaproveitamento dessa energia jogando, né, nas bombas para realocar a água, né, para os reservatórios. Também poderia ser, né, dessa maneira, para estocar, né, numa precisão. Que um exemplo disso é a Europa, né? Ela tem uma capacidade limitada, então ela faz muito uso disso, né? Então, ela e a China praticamente geram 2/3 das suas energias usando esse tipo de fonte, né? Reversível. Somente isso, obrigado. Valeu, obrigado. Até mais, pessoal. Agora vamos lá para outra equipe, né? Para a gente encerrar as apresentações de hoje, tá certo? No caso aqui, vou repetir novamente aqui fazer a chamada, né? E aí vocês dizem, né, se estão todos presentes, tá certo? Carlos Vinícius, né? Alisson de Andrade, Otávio de Matos, Jefferson Queiroz e Carlos Aurélio. E aí, todo mundo está presente aí? Carlos Vinícius, Alisson de Andrade, Otávio de Matos, Jefferson de Queiroz e Carlos Aurélio. Professor, eu tinha falado com o senhor para ser a última a apresentar no geral, não hoje. Ah, ixi, é mesmo? É porque tinha até gente que não estava presente e a gente teve bastante conflito aqui de tempo. A gente não conseguiu conciliar ainda o trabalho direitinho. Ok, né? Agora sim, vão ser penalizados na avaliação, tá certo? Okay. Mas tá bom, vou deixar vocês por último. Ok. Tá bom? Então, damos por encerradas as apresentações, né, na data de hoje, certo? Já que eram somente 3. Vou colocar aqui que energias... Eu estava preocupado porque eu não tinha preparado a minha, não, cara. Já estava prevista. Eu vou seguir o que estava no roteiro, né? Isso, não, tá certo. Vou seguir o que estava no roteiro. Então, no caso aqui, damos encerradas as apresentações de hoje, que seriam somente 3. E daremos a continuidade do planejamento no sábado, né? Então, para o sábado vai ficar energia eólica, né? Que seria o grupo, né, 13, que é o Pedro Vitor, Roberto, Paulo Henrique, Francisco Jorge e o William. Aí a outra equipe seria a equipe 12, né, que é Luiz Felipe, João Lucas, Vitor Giovanni e Jorge Luiz e Ítalo. E a equipe 14, né? No caso Jasson, Raíssa, Fabrício, Luiz Felipe e Erisvaldo. Perfeito, professor. Alguém levantou a mão aí, né? Professor, foi aqui, foi o Pedro. No não? caso do nosso grupo aí, a gente entrou em contato com esse William e não tivemos retorno, então a gente tira. Aí eu vou tirar ele, né? Então vocês me avisam no sábado, que aí eu tiro ele no sábado. Certo? Beleza. Da equipe. Então pronto, galera. Então damos encerrado, né? Primeiramente esse momento. Certo? Retornaremos no próximo sábado, né? Dando continuidade às apresentações. Ok? Então um abraço a todos. Até sábado. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.